Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, vamos para mais uma aula. Nessa aula nós vamos resolver algumas questões, tá? Já é sobre a primeira lei de Mendel. Essas questões, assim, a genética por si só, ela traz muitos desafios, muitas questões com cálculo. Mas quando a gente consegue captar a essência das perguntas, quando a gente consegue compreender o que a pergunta quer, fica muito mais simples de resolver. Então eu vou buscar resolver com vocês esses cálculos para que a gente possa aprender melhor esse conteúdo. Porque na aula a gente viu tanto a parte teórica dos experimentos que Mendel fez, e agora nós vamos ver os cálculos relacionados a isso, não somente os cálculos, mas também algumas questões teóricas. Então, antes de falar das perguntas, eu tenho que destacar com vocês alguns pontos importantes. O primeiro ponto é que, quando a gente for resolver as perguntas de cálculo, nós temos que identificar os tipos de genótipos que os organismos vão ter. O que é um genótipo? Genótipo é a composição desse indivíduo. No caso, vamos supor, é uma característica de um ser, por exemplo, uma planta, para que ela tenha, por exemplo, uma semente amarela, a cor da semente seja amarela. Essa característica é condicionada por um conjunto de alelos. Os alelos são os que compõem o genótipo. E aí, quando a gente for resolver as perguntas, nós temos que ter em mente que existem três tipos de genótipos e que são importantes para a gente ter essa questão bem levantada quando formos resolver os cálculos. Nós vamos ter os genótipos considerados homozigóticos, ou seja, homozigóticos quer dizer que as letrinhas, os alelos, são iguais. E aí nós vamos ter o homozigoto recessivo, que é aquele onde a característica só se manifesta se tiver alelos recessivos. E o homozigoto dominante é o contrário disso. Se tiver um alelo dominante, essa característica já se expressa. Só que nos cálculos vai ter que observar que os homozigotos recessivos, eles são expressos por letras minúsculas, como Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E o homozigoto dominante, ele é expresso por letras maiúsculas. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Mas também temos o heterozigoto. Heterozigoto é a junção do alelo minúsculo com o alelo maiúsculo. E aí, quando a gente for resolver os exemplos, eu vou enfatizar com vocês como é que funciona, como é que a gente vai conseguir identificar esses genótipos nos indivíduos, tá joia? Então vamos para o primeiro exemplo. Primeira questão. Quando se cruza ervilhas verdes com ervilhas amarelas, quais serão seus descendentes? Perceba que a pergunta deu tanto o fenótipo, ervilha verde é o que é a aparência dele, então ervilha verde é a aparência, ervilha amarela. A questão também deu que as ervilhas verdes são recessivas, são Vzinho, Vzinho, são homozigotas recessivas. E as ervilhas amarelas são heterozigotas, são Vzão, Vzinho. Se tem um cruzamento entre ervilhas amarelas e ervilhas verdes, quais serão seus descendentes? Agora nós vamos para o resultado, tá? É bem simples. Primeiro nós vamos fazer o quadrado de Punnett, ok? Deixa eu pegar caneta, lápis aqui. Primeiro a gente vai fazer o quadrado de Punnett, tá? Como é que usa esse lápis? Eu não estou conseguindo usar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Texto. Peraí, gente, deixa eu procurar aqui. Acho que fica melhor se eu conseguir fazer o desenho, né? Deixa eu ver. Preencher com cor. Eita, Jesus, como é que eu vou fazer isso aqui? Calma aí, gente, eu vou atualizar aqui. E aí eu vejo aqui com vocês como é que a gente vai fazer esse gráfico. Agora foi. Gente, observem. Aqui eu vou fazer o quadrado de Punnett, tá? Quadrado de Punnett, o meu eu faço tipo um jogo da velha. Para questões com cálculo tem que fazer isso aqui, tá?
lembrando o enunciado, eu vou ter ervilhas verdes recessivas, Vzinho, Vzinho, e ervilhas amarelas heterozigóticas, Vzão, Vzinho. Toda a primeira lei de Mendel nós vamos ter 4 organismos na geração posterior. Então aqui, Vzinho com Vzão dá Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho dá Vzinho, Vzinho. Vzinho com Vzão dá Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho dá Vzinho, Vzinho. O que eu quero que vocês observem, pessoal? Temos que observar o fenótipo e o genótipo. Então eu tenho dois organismos, Vzão, Vzinho. E temos dois genótipos, Vzinho, Vzinho. Tá, pessoal? Então eu vou ter dois organismos dominantes, heterozigotos, e dois organismos recessivos. 50% para um, 50% para outro. Então a alternativa correta é letra C. Eu vou ter 50% ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. E 50% ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho. Como está aqui nos resultados, tá, pessoal? Só que aí é o seguinte, prestem muita atenção nisso daqui. Se a pergunta, se aqui fosse ervilhas amarelas homozigóticas com ervilhas amarelas heterozigóticas, mudaria o resultado? Mudaria. Mudaria com certeza, tá? Nesse caso, se fosse fazer o cruzamento, nós só teríamos ervilhas amarelas. Só ervilhas amarelas. Para vocês terem ideia, quando muda uma letra só no genótipo, muda todo o resultado. Então, nós temos que interpretar eles com cautela, tá, joia? Aqui está, no caso, a explicação, tá? Mas nesse caso, quando a gente faz o cruzamento entre ervilhas verdes recessivas e ervilhas amarelas heterozigóticas, que são dominantes, nós vamos ter 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes. Ok, pessoal? A segunda pergunta é com... Vou apagar aqui, tá? Para a gente poder... Eu vou reiniciar, que acho que fica melhor, né? Para não ter que apagar tudo de uma vez. A gente falta só agora a internet não querer abrir, né? Vamos será que abra. Aí... Não, então não apagou, coisas feias. Então vou deixar eu apagar então aqui rapidão. O enunciado eu já dei uma lida, tá? Antes de gravar o vídeo. Mas em tese é assim. Nós vamos ter os gatos pretos, que são homozigóticos. A pelagem preta dos gatos ela é dominante. E a pelagem branca dos gatos é recessiva, tá? E aí a pergunta é... No caso, a pelagem preta é condicionada por um gene dominante Bzão. E a pelagem branca é condicionada pelo seu alelo recessivo Bzinho. Sabemos então que a pelagem preta é dominante e a pelagem branca é recessiva. Nesse caso, a pergunta quer saber: se um casal de gatos pretos cruzarem, qual será a descendência? Qual será a sua prole? Tá? É a probabilidade de nascer os filhotes. Então vamos fazer aqui então o nosso cálculozinho bem bonitinho. Observem como é que a gente faz. Ó, fazendo aqui o quadrado de Punnett, ou o jogo da velha, se preferirem chamar de jogo da velha. E vamos colocar aqui dois gatos pretos, tá? Ó, dois gatos pretos heterozigóticos. Eu vou botar Vzão, Vzinho, porque heterozigótico é assim. É um B, né? É um B. Eu esqueci que não é V, é B. Ok. Apaga. É B. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzão com Bzão dá Bzão, Bzão. Ok? Bzão, Bzinho. Isso aqui é 2B maiúsculo. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. E Bzinho com Bzinho dá Bzinho, Bzinho. Tá, pessoal?
A questão todinha é saber interpretar os resultados, que o cruzamento ele é bem fácil de fazer, é sempre assim, olha. Vertical com horizontal, vertical com horizontal. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Sempre vai ser na vertical, vertical com horizontal, tá? Nesse caso daqui, cruzou gatos pretos heterozigóticos. Então, nesse caso, qual é a probabilidade de nascer? Nós vamos ter nesse caso, gente, isso aqui é uma regra, tá? É uma regra importantíssima de vocês conhecerem. Quando existe o cruzamento entre heterozigóticos, a proporção sempre vai ser de 1 para 2 para 1. No caso, um deles vai ser Bzão, Bzão, ok? Dois deles vão ser Bzão, Bzinho. E um deles vai ser Bzinho, Bzinho. E aí, no caso, eu teria 3 gatos pretos e um gato branco, tá, gente? Se tiver um alelo dominante, o gato vai ser preto. Se tiver, se tiver 2 alelos excessivos, o gato vai ser branco. Nesse caso daqui, quando se faz o cruzamento entre gatos pretos, vão nascer 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Gente, a porcentagem aqui parece um pouco difícil, mas não é. Vejam só. Se são 4 gatos e 3 deles são pretos, aí você faz uma regra de 3. Se 4 vale 100%, 3 vale quanto? Aí vai dar 75%, tá, gente? É uma regra de 3. Ou então, se você presumir assim, se são 4 organismos, se 4, 3 forem pretos, então vai ser sempre 75%. Se 4 gatos, 2 forem brancos, 50%. Se 4 gatos, 1 for branco, 25%. Para 4 organismos segue essa proporção, tá, gente? Então aqui, 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Tá joia? E aí, isso aqui é só a explicaçãozinha, tá? Mas a mesma coisa que eu falei para vocês. Você vai fazer o cruzamento entre os gatos, no caso heterozigóticos, tá? E aí nós vamos ter 75% de gatos pretos e 25% terão a pelagem branca. Tá joia? A terceira pergunta ela é teórica, mas ela também é tão importante quanto as de cálculo, porque nesse caso daqui, nós vamos interpretar o seguinte. Em qual dessas alternativas está expressa a primeira lei de Mendel? Eu vou falando e a gente vai respondendo junto, tá? Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, e como eles se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Essa aqui é correta, está relacionado ao seguinte. Cada gameta recebe apenas um fator do pai, o fator da mãe e o fator do pai. Certo, minha gente? Isso aqui é uma das premissas básicas da primeira lei de Mendel. E o segundo ponto. Cada par de alelos presente em células diploides se separa na meiose. Isso é um ponto. E aí isso mostra que cada célula apóide só recebe um alelo do par. Também está correto. É uma outra forma de expressar a lei de Mendel. Já a 3 não expressa. Tá, gente? Não está relacionada diretamente com a primeira lei de Mendel. Então, nesse caso, a correta seria 1 e 2. Tá, gente? Mas sabe por quê, pessoal? Porque eu até coloquei aqui num textinho para depois vocês darem uma lidazinha com mais calma. Mas no caso, cada característica é condicionada por 2 fatores, 2 genes, 2 alelos, que vão se separar na formação dos gametas. Quando eles se separam, um deles sabe-se que é da mãe e outro é do pai. E aí a outra afirmação é que as células haploides possuem apenas um conjunto cromossômico. Elas têm só um Nzinho, tá? Células haploides. Células diploides são geralmente 2N. E aí, nesse caso, como eles são haploides, só tem um conjunto cromossômico, eles não se apresentam em pares. Tá, joia, pessoal? Então, quando acontece meiose, tem essa separação, que a meiose forma células haploides. Tá, gente? Agora vamos para a quarta pergunta.
Essa daqui é igual à pergunta 2. A diferença é que a 2 era com gato, essa daqui é com ervilhas. Se eu cruzo duas ervilhas amarelas híbridas, Vzão, Vzinho. Se eu tenho Vzão, Vzinho, então as ervilhas são heterozigóticas. E aí, com base nisso, quais são os seus descendentes? Tá? Quais são os seus descendentes? E aí, no caso, a cor verde ela é recessiva. A pergunta disse isso aqui. Então a gente tem a mesma coisa do gato preto e do gato branco. Vou parar para a gente poder. Eu vou só parar aqui esses alelos, tá? Porque basicamente vai mudar. Eu vou deixar o jogo aqui para ficar mais bonitinho. Peraí. Pela estrada fora eu vou bem sozinho, levar uns docinhos para a vovozinha. Eu vou pagar logo tudo que vai ficar meio rabiscado. Pela estrada fora eu vou bem sozinho. Ok, vamos então pra cá. Vou fazer o quadrado de Punnett, tá, gente? Quadrado de Punnett bem bonitinho. Passo, traço. Passo, traço. Vou botar aqui então, tá? Vamos lembrar o enunciado. São duas ervilhas amarelas híbridas, heterozigóticas. Então é Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Mesma coisa com os gatos pretos. Eu vou ter Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. E Vzinho, Vzinho. É a proporção. Quando se cruza heterozigota, vamos ter a proporção de 1 para 2 para 1. Um deles vai ser Vzão, Vzão. Vamos saber que isso aqui é Vzinho, Vzinho. Aí eu taquei esse Vzão aqui, tá? E isso aqui, Vzão, Vzinho, tá, pessoal? Nesse caso daqui, isso aqui é um V minúsculo, tá, gente? Isso aqui é um V minúsculozinho, pronto. Sempre vai ser essa proporção. Vão ser um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Isso é a base desse assunto, tá, pessoal? Então, a proporção de 1 para 2 para 1, tá? Qualquer dúvida, vocês podem sempre entrar em contato, tá? Eita, filho, licencinha. É que eu tenho um gato, minha gente, ele sobe em cima do meu notebook de vez em quando. Mas vamos pra cá, tá? Vamos pra cá. Nesse caso eu tenho a proporção de 1 para 2 para 1, tá, gente? 1 para 2 para 1. 1 é o homozigoto dominante, 2 são heterozigotos e 1 é recessivo, tá? No caso, aqui de cima é o recessivo. Esse aqui é o homozigoto dominante e esse aqui é heterozigoto, tá, joia? Então a proporção aqui, nesse caso, tá, é a letra C. 25% são amarelas, Vzão, Vzão, são homozigotas dominantes. 50% são amarelas, Vzão, Vzinho. E as verdes são Vzinho, Vzinho, tá, joia? Então, gente, qualquer dúvida, mandem mensagem. Mas quando se cruza heterozigoto, a proporção é sempre assim. Se eu cruzar heterozigoto com heterozigoto, 2 heterozigotos, eu vou ter a proporção de 2 heterozigotos, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Tá, pessoal? Aqui é só a resolução, tá? Mas é a mesma coisa que eu falei para vocês. A quinta pergunta, ela é uma casquinha de banana, mas ela é bem interessante. Vamos apagar isso aqui. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, levar os docinhos para a vovozinha. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, apagar os caminhos para o cálculozinho. Amém. Vamos lá, então. Nas plantas, Clarkia elegans, o alelo para flores brancas é recessivo em relação a para flores rosadas. Então, eu sei que a flor rosada é dominante e a flor branca é recessiva. Nesse caso, o pólen de uma flor rosada heterozigota é colocado no pistilo de uma flor branca. Atenção com as informações. Uma flor rosada heterozigota foi colocado seu pólen numa flor branca. Quais são os fenótipos? Fenótipos é a aparência, tá, gente, da planta.
Vamos fazer aqui o cruzamento, tá? Peraí, calma. Peraí, calma. Não tá indo. Ah, não tá indo. Deixa eu reiniciar, calma aí. Deixa eu reiniciar. Então eu tenho uma planta heterozigota e uma planta recessiva. Tá? E aí nós vamos saber quais são os fenótipos possíveis. Vamos pra cá. Vezão. Vezão não, é o bulhão da velha. Vamos botar aqui então a letra A, tá? A. Temos um heterozigoto. Vou botar o heterozigoto aqui embaixo. E o homozigoto aqui em cima. Azão com azinho. Azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Feito esse cálculo aqui, tá? Eu vou ter 50% de plantas rosadas, 50% são duas, e 50% de plantas brancas, 50% para um, 50% para outro. Quando eu tenho 50% de uma planta e 50% da outra, a proporção mais exata seria 1 para 1, tá? Uma rosada para uma branca. Mas como é que é um se é duas? É porque aqui é um cálculo de porcentagem. Duas plantas são 50%. É o número 1. É expresso como sendo o número 1. E duas plantas são 50% também. Duas heterozigotas e duas recessivas. As heterozigotas são 50% e as homozigotas são 50%. Então, é a proporção de 1 para 1. Tá? Então, sempre se lembrem. Se der 50% de plantas com flor rosada, ou melhor, 50% de um organismo e 50% de outro, a proporção é de 1 para 1. Tá, gente? Já na sexta pergunta, nós vamos ter uma outra. Essa aqui é casca de banana, essa que eu vou ler com vocês, tá? Mas é basicamente a mesma coisinha dessa aqui, tá? É assim, só vai mudar um pequeno detalhe, que aqui não é planta, aqui é uma pessoa, tá? Vou ler para vocês, isso aqui eu já li o enunciado já umas 5 vezes, mas é assim. O albinismo é uma doença recessiva, tá? O albinismo é uma doença recessiva. E aí, as pessoas que têm esse alelo, que têm essa doença, tem que ter 2 alelos recessivos. Tem que ser azinho, azinho, tá? Mas nesse caso em específico, tá? A mulher, ela não tem, ela é dominante, ela não tem albinismo, mas a sua mãe já teve albinismo, ela tem albinismo. Se a mãe tem e a filha não tem, qual é a justificativa? A mãe é homozigota recessiva e o pai é homozigoto dominante. Ou então heterozigoto, mas enfim. O que foi que aconteceu? A filha, ela não tem albinismo, então ela tem um azão, tá? Um azão aqui. Mas a mãe dela ela tem albinismo. Se a mãe dela tem albinismo, então ela é portadora do alelo. Portadora. Portar não quer dizer manifestar, não. Vamos ler aqui, ó. Aqui. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, ou seja, ela não tem albinismo. Mas a sua mãe é albina. Se a sua mãe é albina, se a mãe da menina é albina, então a menina tem o alelo aqui. Tá? Ela tem o alelo para o albinismo, só que ela não manifesta o albinismo porque ela tem um gene dominante, um alelo dominante. Então aqui é azão azinho, que é da menina, e o menino é azinho azinho, aquele tem albinismo. Tá, joia? Então, cruzando aqui fica azão, azinho, tá? Aqui fica azinho, azinho. Aqui fica azão, azinho. Tá, joia? E aqui fica azinho, azinho.
Perceba que é igual ao exemplo anterior da planta rosada com a flor branca. O que muda só é interpretar o enunciado. Porque se vocês perceberem, não, ela é dominante, que ela vai ser azão, azão. E aí alterar o resultado. Então, atenção aos detalhes. Se a menina, se a pessoa não tem, mas a sua família, sua mãe ou seu pai tem, então ela é portadora do alelo para albinismo, só que ela não manifesta porque ela é dominante. Tá, joia? Então, no caso, qual é a probabilidade do filho ser albino? 50%. Porque aqui eu temos dois deles não vão ter e dois deles podem ter. Então, aqui é uma questão de probabilidade, pessoal. Então, existe 50% de chance do filho delas ter, do filho deles ter albinismo. Lembra lá, 50% aqui dominante não vai ter, 50% recessivo. Se a doença é recessiva, então vai ser aqui 50%, tá, joia? E aí a sétima pergunta é o seguinte. Essa aqui também é lógica, mas é assim. Quando se cruza ratos pretos, eles são dominantes. Por um acaso nasceu um filhote de pelagem branca. Ratos pretos tiveram um filhote branco. Qual é a justificativa? Será que o pai, o rato, é corno? Mas nesse caso não é. Por quê? Se a pelagem preta é dominante, então eu posso afirmar que a pelagem branca vai ser recessiva. Tá, joia? Então, o genótipo do pai, dos pais, não é igual ao genótipo do filho. Nem o genótipo, nem o fenótipo. Não vão ser iguais. Então, para que o filho nasça com a cor branca, só tem uma única justificativa. Para que ele nasça com a cor branca, os pais devem ser heterozigotos. Por quê? Se eles forem heterozigotos, eles vão ter o alelo para a cor branca, só que eles não manifestam. Por que eles não manifestam? Porque ele tem um alelo dominante. É questão de sempre se lembrar disso, minha gente. Característica dominante, ela se sobressai sobre a recessiva. Então, nessa daqui, qual é a justificativa? A letra A. Os pais do rato branco são heterozigotos. Se eles forem homozigotos, não tem como nascer filho branco. Ok? Ia nascer todos os filhos da pelagem preta. O rato branco é heterozigoto? Não. Se os pais são dominantes, então ele é recessivo. O recessivo não é heterozigoto, tá? O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais? Não. Se a pelagem preta é um alelo dominante, então a pelagem branca é um alelo recessivo. E aqui a letra E. É impossível que o rato branco seja filho dos ratos da pelagem preta. Seria impossível se aqui no enunciado dissesse que os ratos de pelagem preta são homozigotos dominantes. Se tivesse dito isso, seria a letra E. Porque aí, no caso, o filhote de pelagem branca não seria filho deles. Mas no caso, os pais do rato branco são heterozigotos. Porque se forem heterozigotos, existe uma chance, lembra lá, proporção de 1 para 2 para 1, a proporção de 25% de nascer um filhote de pelagem branca. Ok, isso aqui é só a resolução, essa parte aqui é só a resolução. Mas observe, minha gente, observem. As perguntas de cálculo não são difíceis. Elas chegam a ser um pouco complicadas assim se a gente é no começo da lição, porque é questão de prática. Quando a gente começar, vocês começarem a pesquisar na internet os exercícios, porque genética, ela cai muito em vestibular. Então vocês têm que sempre buscar, pesquisar. Vejam o vídeo. Eu vou estar no YouTube, vocês vão poder ver quantas vezes for necessário. Vejam o vídeo. Sempre que tiver dúvidas, no caso, não guardem a dúvida para si. Mandem mensagem para mim, para o professor, mas podem sempre perguntar. Porque eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá? E aí, isso aqui é só na primeira lei de Mendel. Sempre vai dar 4 descendentes. E a questão trabalham com isso. Mas na segunda lei de Mendel vai ser mais, vão ser mais organismos que vai incluir mais alelos.
Então vocês tomem todo cuidado quando forem fazer os devidos cruzamentos entre as espécies. Porque uma letra de diferente, uma letra de diferente muda toda a resposta. Mas como eu disse, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Tá? Então dito isso, eu vou finalizar aqui a gravação e desejo um excelente dia.